isso desestabiliza o mercado, aumenta a oferta emergencial de camarão para uma demanda que, naquele momento emergencial, não estava aguardando e acaba desestabilizando o preço, né? E por que você precisa diminuir esses prejuízos com as doenças na sua criação de camarão? Independente dessa doença ser de origem infecciosa ou não infecciosa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, um bom dia a todos os produtores de camarão do Brasil, aos empreendedores desse importante agronegócio do camarão no nosso país. Um bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho, né? Tá cheirosinho hoje. Tomar o nosso café com camarão e vamos ter o nosso bate-papo, um bate-papo semanal sobre as soluções que podemos adotar para diminuir os prejuízos com as doenças na sua criação de camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje o nosso bate-papo é em cima disso. E nesse bate-papo de hoje eu também gostaria de conversar com você, escutar um pouco você. Depois comenta aí nos comentários quando você assistir esse vídeo, tá? Com calma, porque é interessante saber a sua opinião. Por que você acha que precisa diminuir os prejuízos com as doenças, né, no camarão, em sua criação de camarão, né? Então, bom dia aos colegas que estão começando a entrar aí no nosso bate-papo, tá legal? E isso é a parte mais importante do trabalho, porque quando a gente olha a equação de lucro no negócio, né, então todo mundo está dentro do negócio do camarão porque está buscando lucro. É a coisa mais natural possível de qualquer negócio. Porque o lucro é o que vai rentabilizar essa questão empreendedora do negócio. E aí a gente olha uma parte final da história, a parte da produção que foi despescada. E ficamos buscando ali o preço de tabela do camarão. Só que o negócio não é feito ali somente na comporta de despesca. Na comporta de despesca eu estou fechando um ciclo do negócio. No meio desse caminho nós vamos ter uma quantidade grande de obstáculos. E esses obstáculos vão dizer respeito à saúde da sua produção, dessa economia da produção. E dentro desse processo de saúde da sua produção, para que você tenha um produto apto a vender, e por isso que eu comecei o nosso bate-papo hoje, falando por que isso desestabiliza o mercado. Porque muitas vezes perder a saúde no meio do caminho ou na parte final da produção, você fica desestabilizado e acaba procurando vender de forma emergencial aquele seu produto e acaba influenciando na quantidade de oferta naquele momento, para uma demanda que já está mais ou menos equilibrada naquele tempo ali. Isso diminui o preço do camarão. Quando a gente olha ao longo de um ano, né, sempre temos essas pequenas falhas pontuais no mercado. E muito dessas falhas está acontecendo antes da comporta de despesca. E aí isso é um dos motivos mais importantes, né? Por que você precisa diminuir os prejuízos com a doença de camarão? E essa questão da doença, né, e do processo de saúde, a gente gosta mais de falar do processo de saúde, por isso que eu gostaria de também escutar você, né, qual é a sua opinião. Então deixa aí, pode digitar aqui, pode falar depois, mas é importante a gente começar a compreender o porquê que você acha que é importante diminuir esse prejuízo, tá? E quando a gente fala no processo de saúde e doença, nós temos diferentes tipos de agentes. Agentes que promovem, né, que promovem a perda, né, não é nenhuma promoção, mas que interferem na perda de saúde do animal. Temos agentes infecciosos,
Então, esses agentes infecciosos, para facilitar a sua compreensão, são aqueles micro-organismos patogênicos, né? O vírus. Né? Aí você vai saber, pô, existe o vírus da mancha branca, o vírus da NIM, bactérias, né? Você deve lembrar, pô, tem a vibriose que o rapaz fala, o NHP, né? Então, temos diversos tipos de micro-organismos patogênicos que entram dentro do animal, né? Assim como nós também temos esses agentes, né? O camarão também tem esses agentes, que vai prejudicar a produção, que no final vai com o seu prejuízo, causar uma diminuição no seu lucro, que esse é o objetivo do nosso trabalho, é diminuir esse prejuízo, para que você possa ter uma rentabilidade maior, uma lucratividade maior. E aí também temos os agentes que não são infecciosos. Então, hoje em dia, a nossa cassinicultura está avançando no sertão nordestino. No nosso semiárido, nós temos uma quantidade grande de cidades, mais cidades dentro do semiárido brasileiro, nordestino, né, do que no litoral produzindo camarão. E nesses ambientes, nós temos diferentes tipos de agentes infecciosos, assim como no ambiente marinho, estuarino, né, como a qualidade da água. Então, os microelementos químicos da água, cálcio, magnésio, potássio, alcalinidade também, a dureza e assim por diante, vão interferir na perda de saúde do seu camarão e vão interferir no prejuízo, na lucratividade do seu negócio. Então, por isso, fica mais fácil algumas pessoas visualizar a necessidade do cuidado maior com a água. Outras vezes, nós podemos ter, eu acho que a pós-larva daquela larvicultura não estava boa. Morreu muito, não cresceu bem, comeu mais ração do que eu esperava, aumentando meu custo de produção, aquela ração que ele comeu a mais. E isso tem a ver com a genética. É um agente não infeccioso que interfere no processo de saúde e doença do camarão, que interfere no prejuízo e na lucratividade do negócio. Às vezes eu posso ter um manejo alimentar, o alimento que eu forneço, o processo de alimentação, não são adequados naquele momento para o meu sistema de produção. E aí, primeiro eu, como uma pessoa que está buscando apoiar o setor, preciso compreender qual é o seu sistema de produção, quais são as características do seu projeto, né? E, inclusive, você também, que faz parte do seu sistema de produção. É importante a gente compreender como é a engrenagem do seu sistema de produção, né? como uma máquina. Né? São feitas de engrenagens, e nessas engrenagens, às vezes, a gente tem alguma falha, assim como uma máquina, né? Assim como um carro, por exemplo. É uma correia que quer uma engrenação, não vai funcionar corretamente, vai ter algum prejuízo ali. Então, do mesmo jeito, a gente precisa compreender a engrenagem do seu sistema de produção e ficar atento aos processos técnicos e econômicos do seu sistema de produção. No final, o que interessa para a gente eu produzir tantos quilos de camarão, mas é quanto dinheiro ficou dentro do seu bolso. Quanto dinheiro aquele viveiro, aquele ciclo de produção deixou ao longo do ano. Em alguns ciclos do ano ele pode deixar mais e outros podem deixar menos, mas como que ficou o seu ano naquele viveiro? E esse envolve a produção e a comercialização. Mas antes da comercialização a gente precisa ter o produto, o camarão, ali saindo da comporta de despesca, lógico, com o melhor preço possível e com o menor custo possível. E nesse menor custo possível é onde vem a interferência do processo. Mas que doenças nós podemos ter aqui em sua cidade, aí no seu projeto? Aí é que está o risco e nesse vamos melhorar muito mais. Porque esse fator de risco pode comprometer
silenciosamente toda a engrenagem do seu negócio. E é interessante que a gente tem um bom fator de risco. Esse, eu acho que talvez seja uma das partes que precisamos melhorar mais em nossa atividade. Tá? Então, só mais um cafezinho aí, pessoal. Nossa atividade, há anos, teve um grande sucesso no desenvolvimento rural das cidades aí dos principais estados nordestinos. Então, imagina que o Ceará, um terço dos municípios produzem camarão. De cada 3 cidades, uma está produzindo camarão, aí no interior, promovendo o desenvolvimento rural. E foi com muito esforço que vocês aí, os empreendedores com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos fazendo esse trabalho da escola de camarão, temos conversado mais. Né? E por isso que a gente tem apoiado muito vocês, buscado o máximo possível de condições para ajudar vocês, porque sabemos da importância dessa temática, né, desse assunto, para a sustentabilidade da atividade. Mas é preciso que você também tenha essa percepção, né? Por isso a pergunta inicial do nosso bate-papo de hoje. Por quê? Nós precisamos alinhar a nossa comunicação, a minha e a sua, sobre por que dentro do seu projeto, dentro de sua fazenda, dentro do seu negócio, é importante a gente cuidar da saúde do camarão. E quais são as dificuldades de natureza infecciosa, né? Lembra que eu falei das infecciosas são os micro-organismos patogênicos. Você não precisa saber sobre isso, só precisa compreender o porquê. Tá? A outra parte do negócio é comigo. Mas por quê? Porque esse vírus da mancha branca, esse vírus da NIM, qual é esse vírus da mancha branca e qual é esse vírus da NIM? Por quê? É isso que você precisa alinhar na sua percepção, porque isso é importante para o seu negócio, que vai causar um prejuízo, né? Que tipo de prejuízo econômico financeiro vai causar o fato da doença aparecer no seu sistema de produção e como que a gente pode colaborar aliviando esse prejuízo. Aí o como é comigo, mas o porquê você precisa ter a percepção do que isso causa em seu sistema de produção, em seu projeto. Assim como os agentes não infecciosos. Por que eu preciso ter uma noção da qualidade da água do meu cultivo? Por que eu preciso ter uma noção da genética das pós-larvas que eu estou colocando no meu projeto de produção? Por que eu preciso ter uma noção da ração, do processo de alimentação, de todo o sistema de manejo alimentar? Por que eu preciso colocar probiótico? Por que eu preciso colocar prebiótico? Por que eu preciso colocar ácido orgânico? Por que eu preciso trabalhar com simbiótico? Então, essas coisas vai depender de cada projeto, da estrutura do projeto. Então, é necessário que você tenha essa percepção e isso é um dos principais motivos, né, da estruturação da escola, do funcionamento da escola de camarão. Porque o como isso vai acontecer, o como que nós vamos diagnosticar quais são os agentes infecciosos, quais são os agentes não infecciosos, quem está causando prejuízo no seu negócio, quem está causando prejuízo hoje que pode causar amanhã, como que a gente pode fazer o acompanhamento, como que pode ajudar você, aí é a nossa parte, do outro lado do negócio, do outro lado da ajuda do negócio. Então, a gente precisa investir tempo, conhecimento, aprendizado nesse processo de diminuir o prejuízo das doenças na sua criação de camarão. Então o negócio é seu, né? Então é como um médico, né? O médico está lá, a estrutura do sistema de saúde está lá, né? O hospital, o enfermeiro, a UPA, o que for, o médico, até
minha saúde, está todo mundo instalado lá. Mas o corpo é seu. Você precisa compreender por que você precisa cuidar da saúde sua para poder chegar lá no médico. Do mesmo jeito é o seu negócio. O negócio é seu. Você precisa compreender por que perder saúde do camarão vai influenciar na saúde financeira do seu negócio. Por que isso vai diminuir a quantidade de dinheiro que vai entrar no seu bolso? Eu vou citar 3 fatores importantes. Por que isso diminui o preço? Né? Não vamos fazer assim, não, só o pessoal de São Paulo, tá? Que vai fazer assim. Mas por que isso vai diminuir a lucratividade do seu negócio? Primeiro, porque nós vamos ter uma quantidade menor de camarão. Porque esses agentes infecciosos e não infecciosos vão aumentar a taxa de mortalidade naquele viveiro, naquele ciclo de produção. E aí você vai produzir menos camarão. Então vai ter menos produto para vender. Ao invés de ter 1.000 quilos, vai ter 500 quilos. Então isso já começa a interferir na lucratividade. Porque você vai faturar menos. Vai ter menos produto para vender ali na comporta de despesca. O outro porquê é porque pode demorar muito tempo. Por exemplo, nós temos um vírus que ele aparentemente as pessoas não dão muita importância. Né? Os mais famosos são o vírus que causa NIM, o IMNV, e o vírus que causa mancha branca, o white spot. Mas temos um vírus IHHNV, que causa, de uma maneira geral, né, uma síndrome chamada de nanismo. Então você vai ter uma diminuição do seu camarão, muitas classes de tamanho do seu camarão, aí já começa a complicar, né? Porque eu vou ter camarão com muitos tamanhos diferentes, aí quando eu vou vender o camarão, aquele comprador, aquele corretor quer pagar o camarão pela menor, e aí cai o peso médio do seu camarão. E outra coisa que ele causa é você tem que gastar muito mais tempo para produzir aquela mesma quantidade de camarão que esperava, porque a taxa de crescimento do camarão diminui. E aí você vai ter que gastar mais energia, mais manejo, mas o animal não cresce, porque esse vírus vai interferir na taxa de crescimento do camarão. Então aí já é o segundo motivo. O terceiro motivo, que vai influenciar biologicamente, zootecnicamente, economicamente e no final no seu bolso. Tá? Lembra que eu estou sempre falando ali no seu bolso, que é a coisa mais fácil de você compreender. É o seu bolso. O seu bolso é o órgão mais importante de todo esse processo de saúde e doença do camarão. É o seu bolso. E aí nós estamos preocupados com esse órgão que você controla, o seu bolso. Então o seu bolso, nesse terceiro elemento, ele vai influenciar o fator de conversão alimentar. Então, uma coisa importante no seu sistema de produção, no seu negócio, é o processo de alimentação. Então, as fábricas, né, lembrando aqui aos colegas que estão apoiando o trabalho aqui da Escola de Camarão. Então, temos 3 fábricas aqui, né? Temos Aquavita, Samaria e ADM, além do fabricante além da Fortinutri que distribui ração ali no Pirangi, e além do produtor de pós-larva, né, a JH. E o governo federal, né, o Ministério da Pesca, que está apoiando a estruturação, né, o funcionamento, a gente está buscando o apoio privado, inclusive o seu também. Né? Então, voltando aqui àquele terceiro ponto. Então, essas fábricas têm todo um processo de conhecimento, de aprendizado para empacotar em um saco de ração uma tecnologia de alimentos. Então, você vai pegar aquele alimento e fazer o seu processo de manejo alimentar através de um processo de alimentação com diferentes tipos de metodologia aí no seu projeto. Hoje a gente tem tecnologias mais avançadas com sensoriamento para ver o movimento do camarão e até com inteligência artificial fornecer automaticamente
naquele alimentador automático, né, a ração, até um voleio que um funcionário, um produtor pode fornecer aquele alimento. Tá? Então esse alimento ele vai biologicamente entrar dentro do sistema digestório do camarão e nós temos um órgão importante, que é a glândula digestiva, o hepatopâncreas. Esse hepatopâncreas ele sofre principalmente interferências de doenças infecciosas de natureza bacteriana, vibriose, NHP e uma mais séria, mais perigosa no mundo do camarão, que é mais conhecido como morte súbita, né, ou inicialmente EMS, a Síndrome da Mortalidade Precoce, e agora é denominado AHPND. Então essa é uma doença que a gente está buscando evitar a entrada dela no Brasil, dentro das nossas condições. Esse órgão ele vai digerir o alimento que foi produzido lá pelas fábricas de ração. Esse processo de alimentação que você vai fornecer no seu projeto. O hepatopâncreas ele tem diversos tubos, né? Imagina como um cacho de banana. E ali vai passar o alimento, ele vai digerir o alimento e o alimento, os nutrientes daquele alimento vai ser disponibilizado para o metabolismo do camarão, funcionamento da máquina. É como se você colocasse a gasolina no tanque do seu carro e aquela gasolina fosse disponibilizada para a explosão do motor, para o metabolismo do motor do seu carro. Ok? Então, a gasolina que vai entrar no seu carro vai chegar lá na explosão do motor, vai fornecer uma energia para o carro andar. Do mesmo jeito, a ração. O alimento chega lá na glândula digestiva, no hepatopâncreas, vai ser digerido, quebrado, e em outras partes também do sistema digestório, né? E essa energia vai ser disponibilizada para o funcionamento do camarão. Só que essas doenças de natureza infecciosa, com os agentes bacterianos que eu falei, né, são 3 tipos diferentes, elas vão interferir nesse processo de digestão. A morfologia desse tubo vai começar a ficar deformada, visualmente, né, você vai conseguir ver até em uma análise a fresco, no microscópio, e isso vai prejudicar a funcionalidade desse órgão. Você vai ter que gastar mais ração para produzir aquela quantidade de biomassa que você estava esperando. E isso vai fazer com que seu custo de produção aumente, porque você vai ter que gastar, por exemplo, ao invés de você ter um fator de conversão de 1 para 2, né, vai gastar 1,2 kg para produzir 1 kg de camarão, de repente você pode ter 1,7, então vai gastar 1,7 kg para produzir aquele mesmo quilo de camarão. Então vai gastar 500 gramas a mais para cada quilo de camarão que você produzir. Imagina você produzir 1.000 quilos. Seria 500 quilos a mais de ração que você iria gastar ali. E no preço que está a ração hoje, né, um saco está ali em torno de 1,40 ou 140, né? Tem para mais, 150, 150 e tanto, 130 e tanto, mas ali vamos dizer 140 ali, 30 quilos de ração. Então imagine o custo de produção que você vai ter no aumento por conta dessa bacteriose. Tá? Então é por isso que é importante você compreender esse porquê no seu sistema de produção e você porque quando você sabe esse porquê é importante, porque você pode começar a se mexer atrás de solução, atrás de saber o que você pode fazer no seu projeto para obter essa diminuição desses prejuízos, né? E assim aumentar a lucratividade. Porque às vezes o que acontece? Você não tem um acompanhamento e aí a gente volta naquele cenário inicial. Em um determinado momento, você pode ficar desesperado para vender. E eu lembro bem do trabalho que nós tínhamos presencial quando a mancha branca estava chegando aqui no Ceará. A gente estava acompanhando
É necessário sempre estar acompanhando e vigiando essas modificações na saúde e na doença do camarão. Então, esse é o nosso trabalho e a gente precisa do apoio de todos, né? Então, a gente estava vindo a Mancha Branca se aproximando da fronteira aqui do Ceará e trabalho lá com um grupo de produtores na bacia do Pirangi. Né? Já ficam talvez 100 quilômetros ali, cento e poucos quilômetros da fronteira de Mossoró, né, ali no Ceará, a bacia do Pirangi. Então dava tempo a gente construir um trabalho, mostrar aos produtores como que eles poderiam acompanhar. E aí nós fizemos esse trabalho e eu comentei até na Semana da Saúde do Camarão, né? Um evento que nós fizemos, vamos programar um outro aí para setembro, é importante a sua participação. E aí o que acontecia nesse momento? O fato da gente estar acompanhando a chegada, porque a gente tinha um trabalho lá na bacia de Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte. A gente estava vendo como que estava chegando e começamos a preparar os produtores aqui nessa bacia, um grupo de produtores que se viu de modelo. Quando nós detectamos precocemente a presença do vírus da mancha branca, foi possível organizar o processo de comercialização desse camarão de uma maneira mais racional, botando mais a cabeça para funcionar, para que não perdesse o preço daquele quilo que iria ser comercializado, principalmente com o desespero. Então, o desespero é uma coisa que afeta muito o mercado, afeta muito a balança da oferta e da demanda, que acaba equilibrando o preço do mercado. Quando você está desesperado, você oferece o seu camarão de uma forma equivocada e as pessoas que compram o camarão, o corretor, o atravessador, o comprador, você conhece muito bem a lógica que eles têm na cabeça dele de quebrar o máximo possível o preço de compra do seu camarão. Ele não quer saber se você é o João, a Maria, que é bonitinho, feinho, o que for, não. O negócio dele é quebrar o preço naquele momento, independente da saúde do mercado. E aí você está desesperado. O camarão está boiando, morrendo, você tem que vender o seu produto. E aí você acaba quebrando o seu preço e isso interferindo no preço do mercado naquela região, porque eles vão começar a falar que estão comprando camarão mais barato e assim por diante. Eles vão construindo uma história e essa história eles sabem construir muito bem, bem melhor do que a gente que produz, e isso acaba interferindo em todo o mercado que está circulando o camarão naquela região. Então isso até para colaborar com o mercado, com os outros produtores, com aquela região que está produzindo o camarão, é interessante a gente ter um bom acompanhamento para não desequilibrar o mercado, para não entrar em desespero e saber gerenciar a situação. Isso é só um exemplo da importância do negócio. Nós estamos conversando muito sobre isso para que você compreenda por que é preciso diminuir o prejuízo. E isso ao longo de um tempo. Pode ser naquele momento da despesca, pode ser no momento de médio prazo, pode ser no momento de longo prazo. Por exemplo, no momento de médio e longo prazo, nós tivemos alguns fases do ciclo da nossa carcinicultura que adotamos a estratégia de esquecer os agentes etiológicos, né, esses vírus que estavam surgindo no nosso processo de produção, achando que eles iam ficar quietos, tentando colocar para debaixo do tapete. Não existe essas doenças, não existe esses vírus. A gente pensando que isso ia silenciar eles. E fizemos algumas vezes essas ações, não tivemos essa importância setorial. Hoje em dia ainda é perceptível essa cultura perigosa e que a gente está tentando
trabalhar ela, né, do ponto de vista educativo, do ponto de vista do aprendizado, porque faz parte do negócio. A gente precisa fortalecer o mecanismo de acompanhamento desses agentes que podem prejudicar o nosso sistema de produção, porque algumas vezes a gente não fez esse acompanhamento, não fez esse trabalho e acabou isso interferindo de maneira muito forte a economia da produção de muitos projetos. Muitos projetos quebraram, muitas pessoas saíram do setor. Primeiro porque você tem cada um dentro do setor tem uma responsabilidade, mas como grupo nós também temos essa responsabilidade. E todos que estão dentro da área temos essa responsabilidade de acompanhar essa situação, porque é da natureza da criação de camarão no mundo todo. O processo de risco causado pela perda de saúde do camarão, seja ele de natureza infecciosa ou não infecciosa, faz parte do mecanismo de produção, da economia da produção. Então a gente precisa ter essa consciência. Sabemos que muitos colegas entraram no setor nos últimos anos, são micro e pequenos produtores, cerca de 80%, né, da nossa cadeia produtiva e desse elo, né, da cadeia dos produtores são micro e pequenos, vamos facilitar aqui a matemática, e muitos entraram há pouco tempo. Alguns nunca sentiram isso em sua fazenda e seu negócio, né, o prejuízo que isso pode causar. Já escutaram, outros não escutaram, mas é um processo de educação, é um processo de aprendizado, né? Então ele sabe, por exemplo, que precisa melhorar a qualidade da água ali, porque de repente a alcalinidade, a dureza, cálcio, magnésio, potássio, está precisando ser corrigido. Isso já é um fator positivo para esse cuidado, né, para essa gestão da saúde, porque cada elemento desse tem uma interferência no camarão. Então, quando a gente olha o camarão, a fisiologia do camarão, o processo de adoecimento do camarão, seja ele de natureza infecciosa ou não infecciosa, que é esse caso, eles são impactados por essa perda de qualidade da água, né? Assim como os outros que eu comentei, né? E isso pontualmente é interessante porque tem visto a melhoria com esse ponto aí. Né? Alguns produtores, né, e alguns até para produzir precisam ter esse cuidado com a água, senão não consegue produzir. Então são muitos fatores que interferem no camarão que vai sair ali na comporta de despesca. E muitas vezes o nosso olhar está muito focado no preço da tabela do camarão naquela semana. Isso tem um peso muito forte, sabemos, né? Porque se desce 10, 20% o preço, já vai interferir na lucratividade. E para a tabela cair de 19 para 18, ou até menos, né, como a gente estava alguns meses atrás, poucos meses atrás, né, o camarão lá embaixo, uma coisa que não deveria existir, mas é o mercado, né? E acaba interferindo, né, na toda a cadeia produtiva. O preço mínimo deveria ser R$ 20. Mas como que a gente pode pegar uma caneta e dizer, não, o preço mínimo é R$ 20 e pronto, tem que ser R$ 20. Mas isso é uma questão de mercado. Isso a gente não pode, não temos força como fazenda, como micro e pequeno produtor, para interferir nesse ponto. Mas nesse detalhe, antes da comporta de despesca, nós temos como ter algumas ações de melhoria do nosso sistema de produção, de diminuir o risco da presença de doença, de prejuízo. Isso nós podemos fazer. E em outros momentos a gente precisa melhorar o conhecimento sobre esses agentes que causam a doença, seja ele de natureza infecciosa ou não infecciosa. Então, sem conhecer, sem saber que tipo
que tipo de ação, que tipo de mecanismo ele tem causando prejuízo ao nosso sistema de produção, fica mais complicado se buscar uma solução para aquele caso específico. E isso fica a cargo do produtor, de toda a sua equipe interna ou externa de sua fazenda. Essa seria o principal objetivo do nosso bate-papo de hoje, né, do nosso Café com Camarão. Né? Trazer para você a consciência de que é preciso você compreender a importância de diminuir os prejuízos com as doenças em sua criação de camarão. Então, a mensagem que a gente gostaria de ter deixado hoje era essa. Não sei se entrou direito na sua cabeça, mas se tiver alguma dúvida, comenta aí, faz algum tipo de comentário, algum tipo de pergunta, algum tipo de afirmação, para facilitar o nosso trabalho e a nossa comunicação com vocês. Tá legal? Então, nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje, foi muito legal. Nós vamos, ao longo desse mês, estar trabalhando mais esse assunto e gostaríamos de saber a sua opinião sobre ele. Tá legal? Para quem não assistiu o nosso bate-papo hoje por completo, eu vou salvar e disponibilizar aí nas redes sociais, mas é interessante eu escutar um pouco de vocês. Tá bom? Então, um bom domingo a todos e fiquem com Deus. Nós vamos encerrar aqui esse nosso bate-papo. Tá bom? Muito obrigado e até mais.